Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Hoje com o tema Como lidar com os problemas emocionais na infância. Para conversar conosco, estamos recebendo o doutor, psiquiatra, apresentador do programa Jesus e o Logos, palestrante espírita, divulgador também da doutrina, Aldenis Leite. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Celina. Obrigada por estar Prazer conosco estar aqui mais também. uma vez. Nós estamos falando nesse programa sobre como lidar com os problemas emocionais na infância. Sim. Hoje, muito comum, né, doutor? Bastante comum, até porque a possibilidade de diagnóstico se ampliou. Nós já estamos conhecendo melhor os problemas infantis, já estamos dando maior atenção a isso. Então, esses diagnósticos vêm aparecendo. Aquilo que transparecia como, por exemplo, rebeldia ou insensatez, vem mudando para uma atenção bem mais positiva, bem mais significativa a transtornos psiquiátricos que a criança pode experimentar e que antes, mas no passado, não eram tão valorizados. Pois é, porque às vezes na escola a criança está recebendo, né, até entre aspas também, maus tratos dos coleguinhas, às vezes de alguns professores, sem entender que aquele jovem pode estar passando por um problema emocional e também psiquiátrico. Exatamente. Não é? Necessário que se tome bastante cuidado. Aliás, a escola, embora a família tenha sempre o papel primordial de dar atenção a isso, frequentemente é na escola que a gente passa a descobrir determinadas alterações na criança ou no adolescente, quando determinados comportamentos disruptivos, que nós chamamos em psiquiatria, isto é, alterados, que comprometem a sequência de aprendizado, de relação, quando isso começa a aparecer, é na escola que a gente detecta o baixo rendimento escolar, o desinteresse. Quando vamos ver, trata-se de algum transtorno muito bem documentado. Eu acho que seria importante, doutor, focar a situação de que às vezes aquela criança, aquele espírito, não reencarnou para ser um grande matemático, um grande físico, né, ou de algumas outras matérias que se estuda de início, mas pode ser um grande gastrônomo, um grande, né, líder em outras situações. E às vezes os pais e a própria escola ficam cobrando notas boas, estudos aprofundados, e pode não ser bem por aí. Essa questão que eu vejo mais importante, é claro que nós devemos obedecer a uma grade escolar. Isso está bem claro para nós. Todos nós passamos por isso, por aqueles estudos básicos que são importantes, mas o problema é o que você citou, é a cobrança. Uma das coisas que eu vejo claramente, por exemplo, na psicoterapia com crianças e adolescentes, uma coisa que eu vejo muito presente é os pais acreditando que os filhos devem promover uma alta performance, ter um alto desempenho, imediatamente colocam-no numa posição de criatura espetacular. Pois é. Eles precisam dar conta. Eles têm que ser os melhores, têm que ser o primeiro, e isso é muito negativo. Porque, por vezes, não é justamente aquilo que a criança quer. O que ela quer, na verdade, é um vínculo mais afetivo, poder se expressar com naturalidade, ser autêntica em exprimir quais são suas necessidades, e nem sempre consegue isso dentro de casa, porque tem medo de se expressar. Porque os pais, ela já sabe, exigem dela uma alta performance, e se ela não fizer isso, haverá problemas. Então, ela se retrai. Isso é muito negativo. E isso talvez seja até uma situação de família, talvez até as mais antigas, porque quer ver o filho, nossa, olha, só tirou notas boas em tudo. Não é aí, né? Não A gente é aí. acaba até frustrando um pouco essa criança, esse adolescente. Você tem razão. Isso acontece, sim. É verdade. E um outro detalhe importante, o inverso também. Sim. Também vejo muito, do tipo, você é burro. Olha o seu irmão como faz melhor que você. Você não dá conta disso. Sempre me dando problema. Essas afirmações contínuas que parecem, a gente pensa assim, com isso eu vou tocar no bril e ele vai melhorar. E é ao contrário.
ele se retrai mais, vai mais para o quarto, dá menos atenção aos estudos e nós atrapalhamos muito mais. É verdade. Doutor, o que pode fazer com que aumente esses riscos de desajustes emocionais na infância? O que às vezes, sem querer, os pais ou os avós fazem que pode estar prejudicando a criança nesse sentido? A criança, ela tem uma fase até, digamos, na pré-puberdade, ela tem uma fase de grande vulnerabilidade onde ela se fixa muito nas figuras significativas de relação. Pai, mãe, avós, professores e assim por diante. Toda vez que existe uma má informação ou um comprometimento grave da relação, isso pode influenciar na forma como a criança vê o mundo, a si mesma, o seu futuro e assim por diante. Então, por exemplo, você tem que ser o melhor de todos. Você não pode falhar. Você tem que ser um exemplo para a família. Esses dogmas com que nós orientamos nossos filhos são altamente prejudiciais, porque eles começam a ter uma impressão de si próprios de incapacidade. Por quê? Porque eles não podem ser aquilo que nós estamos dizendo nunca, nem nós conseguimos ser. Mas eles tomam isso como uma grande exigência e fica assim na cabeça: se eu não atender ao desempenho que meus pais me pedem, eu não serei amado. Eu não serei valorizado por eles. Qual é a consequência? Duas. Ou ele passa a se cobrar em demasia e se matar para dar conta do que os pais pedem, ou eles nada fazem, se isolam e se colocam numa posição cruel de vítimas, como a gente vê muito por aí. Crianças e adolescentes que não têm a capacidade de se exprimir com naturalidade. São tímidos, retraídos, não consigo nada, não dou conta, melhor eu não me envolver nisso. Os colegas, vem com a gente, chamam, não vou, vai você. Por quê? Porque ficam naquele estado de cobrança pessoal, porque se fizerem e não derem conta, serão taxados de incompetentes. Então não fazem. Então essa é a forma de nós maltratarmos demais os nossos filhos. Devemos evitar isso em demasia. A timidez pode ser um problema emocional? A timidez é um problema emocional. A timidez se caracteriza por uma incapacidade de ver a si mesmo com aqueles instrumentos ou recursos de funcionar naturalmente na vida. E com um detalhe, com uma grande necessidade de que os outros nos vejam como competentes. A regra do tímido é assim: para eu estar bem, para eu me sentir bem, necessito que os outros gostem de mim e me aprovem. É isso o interior do tímido? É o interior do tímido. Qual é a consequência disso? Como não é possível oferecer atendimento a todas as exigências alheias, o que é que ele faz? Nada. Ele se retrai. Porque também passa pela cabeça dele: se eu não me der bem, as pessoas vão rir de mim, eu vou dar vexame e eu vou ficar abandonado, ninguém vai me querer. Então o que é que ele faz? Nada. Fulano, faz assim, não faz você. Vem falar, não, eu fico aqui, tá bom. Porque se ele não fizer nada, pelo menos ele participa de alguma coisa sem ser rechaçado. Porque se ele tentar e falhar, as pessoas vão deixá-lo. É essa a impressão que ele tem. Então veja como é o interior do tímido. É uma labareda emocional permanente, de aflição, de autocobrança. E isso, muitas vezes, é influenciado pela família, quando exige uma alta performance que não pode ser praticada de forma alguma. Então, o tímido, necessariamente, é conveniente que os pais levem para uma psiquiatria ou para uma psicóloga, para alguma terapia? Quando a timidez produz prejuízo no funcionamento global, isolamento, rendimento escolar baixo, separação das atividades importantes, sim,
deve buscar apoio, porque isso aí vai comprometer para o futuro, para a Até dinâmica na do parte futuro. profissional. Exatamente. Agora, se for uma coisa muito leve, é que ele não gosta muito de falar em público, mas no geral ele se dá bem, sim. perfeitamente compreensível. Todos nós temos as nossas limitações, nossas dificuldades. Mas quando o funcionamento como um todo está comprometido, não deve postergar um atendimento adequado. É, mesmo porque chega numa época de faculdade ou de gerenciar uma firma quando estiver mais adulto, ele vai precisar falar em público. Terá vai precisar falar dificuldade com de tomar decisões. decisões. E as pessoas que estão ali trabalhando com ele, quando precisarem dele, terão dificuldade de contar. Acabam tendo que tomar decisões por ele. Então ele fica desacreditado, acaba sofrendo muito com isso nas relações de trabalho, piorando o seu estado. Então isso deve ser prevenido, iniciando desde cedo um cuidado psicológico e psiquiátrico, se necessário. Tá certo. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, conversando com a Aldenise Leite sobre como lidar com os problemas emocionais na infância. Convidamos para você voltar logo, logo com a gente.